Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eliane Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos agora entrando no capítulo 5, Siddhartha e seu filho. No céu não há distinções entre o Ocidente e o Oriente. As pessoas inventam diferenças em suas próprias mentes e depois acreditam que são verdadeiras. Buda. Nos anos 80, assisti a palestra de um monge budista em uma igreja Unity. Algo que ele disse chamou minha atenção. Estar com raiva de outra pessoa é como beber veneno esperando que ela morra. Ele sabia que só existe um de nós. Por isso, seus pensamentos realmente só atingem você mesmo. Meus professores tinham repetido aquele pensamento depois e eu entendi em um nível ainda mais profundo que é como o desfazer do ego funciona. Mas, de volta aos anos 80, por causa das minhas incursões a diversas abordagens espirituais, estava começando a ter uma pista sobre o não-dualismo. Embora eu estivesse há poucos anos em um caminho espiritual. Claro, eu não tinha noção de como experienciá-lo, mas estava interessado nisso mesmo assim. Durante a primeira série de visitas, Artin e Puxá me disseram: o Vedanta é um documento espiritual, não dualista, que ensina que a verdade de Brahma é tudo o que realmente existe. Qualquer outra coisa é ilusão. Não é verdade, não é verdade, não é nada, zero, ponto final. O Vedanta foi sabiamente interpretado por Shankara como Advaita ou não dualista. Em outras palavras, a realidade não tem qualquer relação com o mundo e o universo de fenômenos. Essa informação me foi dada durante a segunda visita de meus professores, pouco antes de eu comprar meu primeiro exemplar de um curso em milagres. Eu logo aprenderia que o Deus do curso também não tinha relação alguma com o mundo e o universo do ego. Havia mais uma forma de não-dualidade que eu aprenderia mais tarde, mas já estava começando a acreditar efetivamente na distinção entre o real e o irreal. Muitos anos depois, em uma noite quente de junho de 2014, Cindy e eu tínhamos ido ao lindo Greek Theatre em Hollywood, perto do Griffith Park Observatory, para assistirmos a uma das musicistas favoritas de Cindy, Sarah McLachlan. O Greek é um espaço para shows ao ar livre com ótima acústica, o lugar perfeito para assistir a um concerto de verão. Demos uma volta por lá durante o intervalo. Quando estávamos retornando aos nossos assentos, parada bem diante de nós, estava Marianne Williamson. Foi muito legal da parte dela vir nos cumprimentar. O show estava para recomeçar e não conversamos muito, apenas coisas como bom show, mas nós nos abraçamos e tivemos um momento legal. Curiosamente, nós tínhamos acabado de votar em Marianne 3 dias antes, nas eleições primárias para o Congresso. Ela disputou pelo nosso distrito e, embora não tenha vencido, penso que valeu a pena ter concorrido. Ela concorreu como independente e pensei que poderia ter se saído melhor como democrata. Mas isso era a decisão dela. E além disso, existe algo mais importante na vida do que vencer. Naquela noite, Cindy foi para a cama antes de mim, como faz de vez em quando. Sempre fui uma coruja, e ela está acostumada a horários mais normais. Estava sentada em minha cadeira na frente da televisão, cochilando. Quando abri os olhos, levei um susto a ver Artin e Puxá sentados no sofá, aparentemente prontos para começar uma conversa. A porta do quarto estava fechada, e Puxá começou a falar. Puxá: ei, amante da música, você se divertiu essa noite? E o Gary: com certeza, e Cindy adorou tudo. Mas escuta, ela não vai acordar? Ela poderia vir aqui ver vocês pela primeira vez. E a Puxá: na verdade, ela não vai acordar. Nós nos unimos a ela no nível da mente e lhe demos a sugestão para dormir profundamente e ter sonhos felizes. Se ela ouvir algo, vai pensar que é a televisão. E o Gary: nossa, essa é a primeira vez que existe outra pessoa na casa enquanto converso com vocês. Parece diferente. E a Puxá: vamos aparecer para Cindy se chegar o momento certo. Depende dela também, você sabe, porque somos o Espírito Santo assumindo uma forma para se comunicar.
Estamos cientes da prontidão de todas as pessoas para terem experiências místicas apropriadas. Algumas não precisam delas neste momento. Outras pessoas precisam delas como uma forma de encorajamento. Yuarte, você sabe que no final dos anos 80 e início dos anos 90, às vezes nós aparecíamos e ficávamos com você enquanto meditava. Ficávamos sentados lá, mas assim que você abriu os olhos, desaparecíamos para que não nos visse. Estávamos avaliando sua prontidão, esperando pelo momento certo, o que não aconteceu até aquele dia no Maine. E o Gary, o feriado de São Tomé? Ia puxar, sim, não foi coincidência, mas se estivesse pronto antes, teríamos nos mostrado para você. Antes disso, houve uma meia dúzia de vezes em que estávamos lá e você nem percebeu. E o Gary, está brincando, mas eu até me sinto bem sabendo que vocês estavam lá por mim. Legal vocês terem tirado um tempo para fazerem isso. E a puxar, nós não tínhamos nada melhor para fazer. Brincadeira. E o Gary, ei, isso não contradiz a ideia de que o roteiro está escrito e que tudo é pré-determinado? E o Arthur, não. De acordo com o curso, você ainda tem um único poder como um prisioneiro deste mundo, lembra? E o Gary, ah, sim, eu me lembro. O poder de decisão. Posso escolher com o Espírito Santo. Posso decidir ver tudo certo. Isso significaria assistir a este filme que costumava pensar que era real e ouvir a interpretação do Espírito Santo ao invés da história do ego, o que por sua vez leva a uma experiência diferente. Você está dizendo que foi meu próprio progresso que mostrou que eu estava pronto para uma experiência diferente. É o mesmo filme, mas eu finalmente estava pronto para ouvir a interpretação correta. E o Arthur? Sim, que não é a sua interpretação, mas a orientação do Espírito Santo. As pessoas precisam estar dispostas a se demitirem do cargo de professoras de si mesmas, pois, como o curso diz, elas foram mal ensinadas, mas isso requer certo grau de humildade. E o Gary, então pelo menos eu fiz alguma coisa certa. E a Porchat, você fez muitas coisas certas. Teve erros também, sim, mas todos os equívocos são ignorados. Nós dissemos desde o início que nunca o julgaríamos. Quer ouvir o que temos a dizer essa noite? E o Gary, não sei, estou um pouco cansado. Vocês não podem simplesmente colocar isso na minha mente como fizeram com a Cindy? E a Porchat, continuando, vamos falar sobre Buda e alguém que era muito próximo dele. E o Gary, suponho que você quer dizer que esse cara seria J naquela vida? E a Porchat, bom saber que você está prestando atenção. A história de Buda, ou Siddhartha, que era seu verdadeiro nome, é bem conhecida por muitos estudantes espiritualistas, incluindo os ocidentais, e é muito conhecida pelos budistas. Mas é uma história, e assim como a história de Jota, parte dela é verdadeira e parte foi inventada. Ela é parcialmente um mito religioso. O que vamos incluir na história não é mito. E o Arthur. Aproximadamente 450 anos antes de Jota, Siddhartha nasceu na Índia Oriental para uma vida de privilégios. Seu pai era um rei chamado Siddhodana. Ele foi criado pela irmã mais jovem de sua mãe, Maha, e protegido das peculiaridades do mundo. Ficava limitado ao grande palácio e aos vastos terrenos ao redor, mas pelo fato de haver tanto espaço para brincar, ele não se sentia preso. Ele foi paparicado por Maha e seu pai garantiu que tivesse uma ótima educação. Ele aprendeu sobre o mundo exterior como era conhecido naquela época, mas não tinha permissão para vê-lo. Quando tinha 19 anos de idade, de acordo com os desejos de Suddhodana, Maha apresentou Siddhartha a uma linda mulher que se tornou sua esposa um ano depois. Seu nome era Yasodhara. Para os dois, foi amor à primeira vista. Assim, eles não se sentiram coagidos a se casarem. Estavam muito felizes com a situação. Os primeiros anos do seu casamento foram uma existência alegre, de contos de fadas. Mas o pai de Siddhartha queria muito que eles tivessem filhos. E como isso não aconteceu depois de alguns anos, ficou muito desapontado, assim como Siddhartha e Yasodhara. Conforme os anos passaram, Siddhartha foi ficando inquieto. Embora amasse sua linda e inteligente esposa, ele começou a sentir cada vez mais o desejo de ver o mundo que tinha sido escondido dele, apesar do fato de que seu pai o tinha proibido de fazer isso.
Yasodhara o amava, mas sabia que ele tinha em seus olhos a sede de viajar e fez tudo o que pôde para convencê-lo a ficar. Ele começou a ter sonhos e visões que mostravam que iria viajar e encontrar muitas pessoas e que sua salvação esperava por ele fora dos muros e dos terrenos do palácio. Foi uma época difícil para ele, porque sabia que se partisse, magoaria as pessoas. Ele era um homem gentil, bondoso e não queria que ninguém sofresse. Mas o próprio Siddhartha estava sofrendo. Ele sentia que algo estava faltando e que tinha que partir em busca disso. Seus sonhos e visões também lhe contaram sobre outras épocas em que ele tinha estado em buscas espirituais e que havia um estranho misterioso que poderia ajudá-lo a encontrar o que estava procurando. Depois de muitos anos de dúvidas e questionamento, ele sentiu-se impelido a agir. Embora estivesse dividido emocionalmente, uma noite, quando todos dormiam, saiu às escondidas por uma passagem secreta que tinha descoberto acidentalmente quando era criança, mas que nunca tinha tido coragem de usar. Yasodhara ficou de coração partido. Ela disse a si mesma que Siddhartha voltaria, que ele só precisava superar seu desejo de ver um pouco do mundo exterior. Essa era sua oração. Todavia, no lugar desta, o que aconteceu foi que outra oração quase esquecida foi atendida. Ela descobriu que estava grávida. Ficou tão feliz e ao mesmo tempo tão triste porque queria desesperadamente que Siddhartha soubesse que eles iam ter um bebê. É conhecido, mas não amplamente, que Buda, que é Siddhartha, teve um filho. Seu nome era Harula. Isso não faz parte da história budista aceita, mas o budismo é muito variável e existem diferentes versões da história. De qualquer forma, Siddhartha não sabia sobre a criança e passou seus primeiros anos de liberdade vagando pela parte leste da Índia. De certa forma, sua jornada se tornou uma repetição das suas vidas anteriores, sobre as quais já contamos, como se fosse uma revisão. Mas dessa vez foi um pouco diferente, porque ele já tinha vivido a vida de um homem rico no palácio e conseguia compará-la a esse outro tipo de vida. Então, decidiu tornar-se asceta. Depois de alguns anos experimentando isso, no entanto, chegou à mesma conclusão que tinha chegado em uma de suas vidas na China. O ascetismo não era necessário. Mas ele não poderia ter entendido isso plenamente se não tivesse sido um homem rico. Ele sabia que ter todas as posses e gratificações físicas que quisesse não podia realmente satisfazê-lo, e agora percebia que abrir mão dessas coisas e da chamada boa vida também não estava satisfazendo. E o Gary? Então, foi por isso que ele escolheu o caminho do meio? E agora a gente vai parar aqui e esperar as cenas dos próximos capítulos, porque é essa resposta que estamos esperando. Vejo vocês no próximo episódio.